Para quem não me conhece ainda, sou Chagas Bezerra, diretamente de Fortaleza, Ceará, pregador da graça de Deus, e todos os dias eu estou ministrando uma palavra para alimentar o seu coração, abrir os seus olhos e que o nome do Senhor possa ser glorificado na sua vida. Então, vamos nós na leitura da palavra de Deus. Segundo a Reis 4:1 diz assim: Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que o teu servo temia ao Senhor, e agora acabou de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para seres escravo. Versículo 2. Perguntou-me Eliseu, quem tem eu a te fazer? Diz-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. 3. Disse-lhe ele: Vai, pede emprestado vasilha a todos os teus vizinhos, vasilha vazia e não pouca. 4. Depois entra e fecha a tua porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita-te o azeite em todas as vasilhas e põe-te à parte a que estiver cheia. Então, 5. Então ela se apartou dele, depois fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e esses lhe chegaram à vasilha, e ela os enchia. 6. Cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: Chega-me ainda uma vasilha. Mas ela respondeu: Não há mais vasilha. Então, não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Veio ela, pois, e o fez saber ao homem de Deus. Disse-lhe ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverá do resto. Eita maravilha, viu? Que palavra, né? Que palavra maravilhosa. Meus queridos, hoje nós estamos vivendo em um momento de crise. Uma crise financeira, uma crise econômica, uma crise espiritual, uma crise de oportunidade, uma crise porque estamos vivendo em um momento de pandemia, um momento de doenças progeradas no ar, doenças que vêm a tirar vida de pessoas, uma crise de oxigênio nos hospitais, uma crise de alimentação para as pessoas viverem, uma crise de emprego, uma crise de oportunidade, uma crise de passear ou mesmo viajar, uma crise de poder se locomover de sua casa, de seu ambiente para outros lugares, uma crise até mesmo de fazer festa, uma crise de até comemorações de aniversário, de casamento, de uma amizade ou até mesmo de uma formatura. Uma crise hoje se alastra sobre o Brasil, sobre o estado do Ceará e sobre o mundo. E como transformar esta crise em oportunidade? Tem muitas pessoas que hoje já aproveitaram esse momento de crise, transformando esta crise em oportunidade. Um dos maiores comerciantes hoje chama-se fábricas de álcool em gel. Por quê? Hoje a mídia, a televisão, hoje as redes sociais, a única coisa que você ouve falar é sobre se protejam, se protejam, se protejam. Comprando máscara, comprando álcool em gel. As fábricas não param de fazer máscara, as fábricas não param de fazer álcool em gel e as fábricas hoje não param de fazer oxigênio. Hoje o mercado financeiro tem se aproveitado dessas crises e transformando ela em oportunidade para crescimento para si mesmo. O feijão subiu, o arroz subiu, o óleo subiu, o gás subiu, a gasolina subiu, os transportes subiram, tudo subiram.
E quem está crescendo em cima desta crise? Cada vez mais os governos, cada vez mais os empresários e cada vez mais as pessoas que estão lá no poder. Por quê? Porque a crise para nós é oportunidade para eles. A crise para nós hoje que chegou, bateu na nossa porta, é oportunidade para ele. O coveiro, hoje ele ganha melhor, porque está passando a enterrar mais pessoas. O dono de hospitais, de clínicas particulares e até mesmo de cemitério estão ganhando cada vez mais. A funerária cada vez aumentou mais o valor dos seus trabalhos, como seus caixões. E enfim, eles transformaram a crise em oportunidade de crescimento. E o que nós vamos fazer também para transformar esta crise em oportunidade para crescimento de nós também? A leitura que nós lemos aqui no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo 1 em diante, conta uma história de uma mulher, que ela tinha o seu marido, e o seu marido morre. Versículo 1, ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes, o teu servo temia ao Senhor, e agora acabou de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para a escravidão. Chegou a única coisa que a mulher tinha, a única forma de ela poder sobreviver ou viver, eram os seus 2 filhos, mas, infelizmente, o agiota, o credor, ele chegou agora para levar os seus bens, que eram seus filhos, para a escravidão. Ele, sendo escravo, pagaria a dívida que aquela mulher devia ao credor. Mas o interessante é que aquela mulher, aparentemente, ela chegou no fim da meada, no fundo do poço, bateu a cara com a parede, não tinha mais solução para ela. Mas aí ela correu atrás do socorro. Para onde que ela foi? Ela foi exatamente para a oportunidade. A oportunidade daquela mulher, naquela época, era exatamente o profeta. Então ela foi até o profeta para pegar esta oportunidade para gerar para ela, diante daquela crise, uma oportunidade para ela poder sair daquela crise. O que você está fazendo hoje para sair da crise da onde você está? Quais são as ferramentas que você está usando hoje para sair da crise que você está vivendo? Como você está lidando com essa crise que você está passando agora? Então vamos lá. Versículo de número 2 diz assim: perguntou-lhe Eliseu: que tenho eu a te fazer? O que eu posso te fazer? Diz-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Somente uma botija de azeite. Olha o que o profeta disse para ela. Disse-lhe ele: vai e pede emprestado vasilhas a todos os vizinhos, e vasilhas vazias, não pouca, pede muita. Se eu for levar isso aqui pelo lado financeiro, se eu conjecturar esse texto e levar para o lado financeiro, eu posso dizer para você hoje que está ouvindo esta mensagem, dizendo assim: filho, nesta crise, o que é que você está fazendo? Qual é a oportunidade que você tem para poder crescer? Qual a oportunidade que você tem para crescer profissional, para crescer na sua vida pessoal, na sua vida financeira? Qual é a oportunidade que você tem? O que você tem? Quais são as ferramentas que você vai usar? Ou qual é a ferramenta que você está usando para sobreviver? Aquela mulher, ela tinha 2 filhos, e os 2 filhos iam ser escravos. Ela tinha ainda um pouquinho de azeite lá, e aquele azeite ia acabar. Só que chegou o profeta, e o profeta, chegando para ela, disse: olha, o que você tem? E ela falou: eu tenho aqui um pouquinho de azeite. Então ele deu o conselho: vai, pega todas as vasilhas que você tem, e pede mais emprestado, não pouca, pede muito, porque vai vir azeite para encher todas as suas vasilhas, você pagar todas as suas dívidas e viver do resto do azeite enquanto você viver.
Incrível, né? Incrível esta parábola aqui, ou esta palavra aqui, do profeta Eliseu aqui, falando para aquela mulher. Então hoje eu quero alimentar um pouquinho da sua fé, um pouquinho da esperança que ainda resta dentro de você. E eu anotei algumas coisas aqui sobre crise e como sair desta crise, como liderar esta crise. Por isso que eu usei por base aqui a palavra, senão depois as pessoas vão dizer: Chagas, hoje você não falou da palavra, você falou apenas de filosofia, você falou apenas de conhecimentos humanos, você falou apenas de coisas que praticamente não tem muito sentido. Mas para você que tem sentido, querido, tome esta palavra hoje. Esta palavra transforme a crise em oportunidade. Como transformar a crise em oportunidade? Então eu vou te dar uma base aqui, como você transformar esta crise em oportunidade. Aquela viúva não sabia o que fazer, mas chegou a oportunidade para ela. E ela provavelmente foi uma das maiores empresárias daquela região. Por quê? Porque o versículo de número 6 diz: cheias que foram as vasilhas, disse-lhe o seu filho: chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Versículo 7. Veio ela, pois, e o fez saber o homem de Deus, e disse-lhe ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverá do resto. Provavelmente aquela mulher pagou a dívida, provavelmente aquela mulher alimentou quem estava ao redor dela e passou a viver o resto da vida vendendo o azeite. Era naquela época o que tinha para vender. Hoje, o que você tem aí para vender? Como é que está teu comércio? Parou? Não tem mais nada? Não está mais surgindo nenhuma ideia? Vou dar algumas ideias para você hoje. Toda ação provoca uma reação. Toda ação provoca uma reação. A palavra crise, que nós vemos ver, temos uma etimologia e tem muito a ver com uma seleção de uma escolha. A palavra crise tem uma característica de um sistema. A palavra crise, que nós vamos ver, tem uma etimologia e tem muito a ver com a seleção de uma escolha. A palavra crise tem uma característica de sistema. Quando se trata sobre a palavra crise, então ela tem uma característica de quê? De escolha. Eu escolho morrer ou eu escolho viver. Eu escolho mudar ou eu escolho ficar. Eu escolho sair do sistema ou eu escolho viver nesse sistema. Falando de sistema, eu estou falando em um sentido global. Mas para os irmãos que vivem em meio a um sistema, como o sistema fraudulento, mentiroso, que é o sistema evangélico, se você vê, meu amado, que você vai morrer em meio a esse sistema porque você está preso a ele, faça uma mudança. Comece a fazer uma mudança em você mesmo. Depois você começa a fazer a mudança naquilo que está ao seu redor. Saia do ambiente onde você está. Começa agora a ouvir o que você está fazendo, o que você está vivendo. Começa agora a refletir se aonde você está, se é correto, se é o certo, se tem aí mudança para você. Então, a crise, ela é um momento que chega na vida de todo mundo. Tanto faz ela ser financeira, tanto faz ela ser profissional, tanto ela sendo espiritual, como ela sendo sentimental. Essa crise, um dia ela chega na nossa vida. Foi o que aconteceu comigo. A crise chegou dentro do sistema. Eu não aceitava mais o que eu estava vivendo, porque as pessoas pregavam uma coisa e viviam outra. Porque as pessoas falavam uma coisa e estavam vivendo outra. E aconteceu que eu precisei fazer mudanças na minha vida. A mudança que eu fiz foi sair daquele ambiente que eu estava e sair daquele ambiente para um outro ambiente. E quando a mente começou a abrir, o coração começou a abrir, eu comecei a entender a coisa por outro lado. Eu achei, ou muitos achavam, que o Chagas Bezerra estava saindo do sistema religioso, considerado um dos melhores pregadores que pregava na rádio, pregava
nas igrejas, o ministério via o Chagas Bezerra como um grande pregador, mas aí eu precisei sair do meio daquele sistema porque eu não aceitava mais a viver daquela forma que eu estava vivendo. Pregava, alimentava as emoções e o ego das pessoas, mas Chagas Bezerra estava morrendo, estava triste, não estava feliz com a situação que estava vivendo. E precisei fazer mudanças. E aí essas mudanças mudaram realmente a minha vida. Então a crise é uma oportunidade. A crise muitas das vezes ela pode ser oportunidade para você sair do que você está vivendo hoje. A crise tem também uma característica de efetuar diferentes coisas simultaneamente, que no indivíduo, que no coletivo. Você imagina um momento onde tudo parece que a nossa vida não caminha ou não tem mais sentido. E agora isso também como circunstância existente. A crise em nossa vida parece até que não tem mais para onde caminhar. Simultaneamente, o indivíduo ele começa agora cada vez mais pensar coisas negativas. Mas o que é que nós devemos fazer? Olhar para dentro de nós e vermos aonde é que está a potência. Olhar para dentro de nós e descobrirmos coisas que ainda não descobrimos. A crise é um momento de pensar. Na crise é um momento de começar a estudar. Na crise é um momento de você criar estratégia. Quando Paulo estava falando que é na fraqueza que eu estou forte, é exatamente porque Paulo agora, ele não confiava somente na força do seu braço, na força do seu punho, mas ele agora confiava no Senhor que tinha escolhido ele para uma missão. Então é exatamente nesse momento de crise que você descobre quem você é verdadeiramente. Num determinado momento que tenho que escolher uma opção em outro patamar, subimos para uma outra plataforma. Num determinado momento que tenho que escolher uma opção em outro patamar, temos que subir em uma outra plataforma e reconstruir a vida de outra política, porque o momento é crescer. Quando nós estamos em uma plataforma ou em um patamar, estamos ali conformados. Estamos conformados com a opção que escolhemos ou com a situação que estamos vivendo. Mas, infelizmente, a crise bate. E quando a crise bate, o que acontece? Tem muitos que quando a crise chega, ele para. Mas muitos não, eles estão em uma plataforma. Em um patamar, melhor dizendo. E agora ele vai subir para uma outra plataforma. Para quê? Para que ele possa continuar vivendo, ou ele continua vendo a vida de uma forma diferente, e ele começa a pensar, agora chegou o momento de eu crescer. O meu avô, ele costumava dizer uma coisa, que o ser humano é semelhante ao omelete. O ser humano é semelhante ao omelete. Quanto mais apanha, mais ele cresce. Você sabe como é que faz um omelete? Você que é cozinheiro, você que é cozinheira, sabe como é que faz a omelete crescer? Você pega um ovo, coloca dentro de uma vasilha e começa a bater. Começa a bater. Ou senão você bota em uma... hoje a tecnologia está avançada, você coloca em uma recipiente que ele mesmo faz a mexida, né, elétrico, em uma batedeira de ovo. E aí você começa a mexer. Quanto mais mexe, mais ele cresce. Então, da mesma forma, é o ser humano. Quanto mais ele apanha, muitas das vezes ele cresce. Tem uns que apanham e fica naquele mesmo estado. Mas tem uns que apanham para crescer, para um crescimento maior. Então, o meu avô, ele tinha essa filosofia. O homem é semelhante, ou o ser humano é semelhante ao omelete. Quanto mais apanha, mais ele cresce. Incrível, amado, que muitas das vezes acontece isso conosco. Tem muitas das vezes que precisamos bater a cabeça na parede para começar a acordar. E o que significa esta palavra bater a cabeça na parede? Significa que você vai
e não existe mais portas abertas para você. Existe só apenas um muro, um paredão. E quando você bate a cabeça na parede, você começa a acordar para a realidade. Eu preciso pensar, eu preciso viver, eu preciso lutar, eu preciso crescer, eu preciso evoluir, eu preciso avançar, eu preciso chegar, eu preciso subir, eu preciso cada vez aprimorar mais o meu conhecimento, o meu estudo, eu preciso sair da situação que eu estou. Então você começa a pensar, bater a cabeça na parede. Na história, só um momento de crise. Lógico que podemos se parecer um pouco péssimo para você chegar a um patamar. A história ou o momento de crise, lógico que parece até que está péssimo a situação que estamos vivendo, mas na realidade é apenas um preparatório, um caminho para você chegar em um patamar. Será que isso é verdade? Sim. Preste bastante atenção no que nós estamos vivendo hoje. Preste bastante atenção na história que estamos contando hoje. Amanhã a minha história será diferente, a sua história será diferente. Esse momento de crise que estamos vivendo, que estamos passando, é apenas um pouquinho de experiência para você contar para as pessoas que estarão ao teu arredor amanhã. Existem um crescimento muito grande hoje. Quanto tempo você não abraçava a sua família e hoje você está com ela? Quantos anos você não tinha tempo de comunicar com seus amigos e hoje você se comunica com ele todos os dias? A crise é uma oportunidade, ou a crise você pode transformar ela em uma oportunidade para a sua vida. Como transformar a crise em oportunidade? Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Como transformar a crise em uma oportunidade. O que é a crise? Deixa eu passar aqui uma informação para você, o que é a crise. A crise tem uma característica de desmontar o tipo de mundo para montar outro. A crise é uma característica de desmontar o mundo para montar um outro mundo. Um outro fundamento em novos princípios, e você não consegue remendar a grande angústia que quando você está nesse patamar e tentar querer criar um outro apoio, porque tudo em qualquer ou que se faz para permanecer no mesmo lugar. Quando a vida disser chegamos ou paramos, se quer dizer, vão se destronando um pouco ao alcance. O que acontece? Quando muitas das vezes nós criamos um mundo para nós, e a crise ela apareceu para você, agora nós temos que criar um outro mundo. Qual é o outro mundo que nós criamos? Pode ser no lado profissional, pode ser no lado espiritual, pode ser no lado físico, pode ser no sentido psicológico, pode ser no sentido moral, ética. Nós criamos um outro mundo. E é exatamente o mundo que nós estamos criando agora nesse momento de crise. É exatamente um outro mundo que você consegue ver nesse momento de crise. Quantos anos você trabalhou e não tinha tempo para você mesmo, nem para descansar? E agora você consegue descansar. Você morreu? Não, você continua vivendo. Você continua sobrevivendo. Lembra daquele dinheiro que você gastava sem necessidade? Hoje você está economizando porque não sabe do dia do amanhã. Você criou um novo patamar, criou um novo mundo, nova perspectiva de vida. Você agora aprendeu a ser uma pessoa controlada. Você está aprendendo a se controlar. Então a crise, muitas das vezes, ela vem exatamente para montar ou desmontar o mundo em que você vivia e transformar um outro mundo ou criar um outro mundo para você. E este mundo que ela está criando para você é exatamente um mundo diferente. Um mundo de estabilidade. Um mundo de
vamos dizer que é um mundo de oportunidade, um mundo de caminhar, um momento de crescer, um momento de avançar, um momento de lutar, um momento de chegar a um patamar que você tanto sonhou. Então, meus queridos, a crise muitas das vezes não é para matar. Ela vai acontecer mudança na sua vida. Ela vai acontecer mudança de estado, mudança de país, mudança de vida, filosofia diferente. A crise, ela vai te levar a um mundo diferente. Se você quer mudar o mundo, preste bastante atenção nessa frase. Se você quer mudar o mundo, mude primeiro você. Se você quer mudar o mundo, mudem primeiro eu. Eu quero mudar o mundo. Por isso eu preciso mudar primeiro eu. O mundo que eu estou falando é um mundo meu mesmo. Então, eu um dia pretendo mudar o mundo. Então, preciso mudar primeiro a minha pessoa. E se eu mudar, com certeza eu vou conseguir mudar o mundo. O mundo que você precisa mudar é você. Então, a crise, muitas das vezes, querido, ela não é para nos matar. Ela chegou para nos ensinar. Então, precisa que você aprenda a viver esse momento de crise. Transforma esta crise hoje em oportunidade para a sua vida. Transforme. Eu estou aprendendo muito nesses dias. Eu não tinha tempo para dormir. Eu dormia apenas 3, 4 horas. Hoje eu consigo dormir 10 horas por dia. Eu estava preocupado com minha alimentação. Como que eu vou viver sem alimentação? Como que eu vou pagar minhas contas sem poder trabalhar? Porque se eu não trabalhar, eu não pago as minhas contas. As contas estão atrasando. Mas hoje eu tenho tempo para estudar e todos os dias hoje eu tenho tempo de trazer uma mensagem da palavra de Deus, uma mensagem de esperança para você que está vivendo nesse momento de crise. E com certeza, o que eu estou plantando hoje, amanhã eu vou colher. Então, meu querido, pensa nisso, pensa positivo. A crise ela não veio para te matar, a crise ela veio para te ajudar, tirar você daquele patamar que você tinha para subir para uma plataforma. Ouviu o que eu falei? Tirando você desse patamar que você está e colocando você agora em uma plataforma. O que é uma plataforma? É um lugar aonde é colocados os projetos grandes. Já está dizendo plataforma. É um lugar aonde é colocado os projetos grandes. Você tem apenas um patamar, mas aí, depois dessa crise, você vai subir para uma plataforma. Se você quer mudar o mundo, mude primeiro você. Quando uma pessoa me pergunta qual é a sua posição política, quando uma pessoa me pergunta qual é a sua posição política, eu sempre falo para as pessoas, transforme o ser humano começando por mim. Ou melhor dizendo, transforme o ser humano começando por você. Como que eu quero mudar as pessoas se nem eu mesmo mudo? Como que eu quero mudar o mundo das pessoas se o meu mundo não mudou? Como que eu quero ajudar as pessoas se nem eu mesmo me ajudo? Como que eu quero ensinar as pessoas se eu mesmo não sei? Como que eu quero transformar as vidas das pessoas se a minha vida não é transformada? Talvez esta seja uma dura mudança radical. No mundo mudar as pessoas, ou mudar o homem, mudar a mim mesmo, começa a olhar para dentro de mim. Talvez esta mudança mais radical ou radical no mundo, ou mudar o homem, ou mudar a mim mesmo, começa a ser doloroso, começa a ter um sentido de dor, de perca. Mas eu preciso olhar para dentro de mim mesmo. Para mim mudar o mundo, eu preciso mudar a mim mesmo. E olhar para o alto, ou melhor dizendo, olhar para cima e para dentro de mim mesmo. Eu preciso de mudança. Então, querido, nesse momento de crise, é um momento tão maravilhoso que a gente consegue ver as coisas de uma forma diferente. A gente começa a mudar. A gente começa a pensar diferente, a gente começa a agir diferente, começa a ver as coisas por outro lado. Não é do jeito que a gente estava querendo, mas as coisas começam a tomar de rumo.
E para haver mudança, muitas das vezes precisa que você mude primeiro. Preciso mudar de lugar, preciso mudar de profissão, preciso mudar meu linguajar, preciso mudar de amizade, preciso mudar de característica, preciso mudar de filosofia, de política que eu estou vivendo. Precisa de uma mudança. Qual foi a mudança que aconteceu na sua vida nesse período de crise? Qual é a mudança que está acontecendo hoje na sua vida? Como lidar com a crise pessoal, profissional e social? Como lidar com esta crise pessoal, profissional e social? O que eu devo fazer para haver esta mudança? A minha mudança na vida pessoal já começou a acontecer, já começou faz tempo. A minha mudança profissional, eu não estou conformado com o que eu tenho hoje. Eu preciso cada vez mais buscar conhecimento para mim, cada vez dar uma alavancada, avançar mais nessa vida profissional. E minha vida social? Eu comecei a ter uma relação melhor com as pessoas. Comecei a ajudar melhor as pessoas e ver as pessoas de uma forma diferente. A palavra crise, na etimologia julgamento, a palavra crise na sua etimologia tem como julgamento, seleção, separação, discriminar, distinguir e peneirar. A palavra crise, na sua etimologia, tem julgamento, seleção, separação, discriminar, distinguir e peneirar. É tudo isso que acontece em um momento de crise. Você vai começar a fazer julgamento das coisas que são boas e as que não são. Quem são seus verdadeiros amigos, quem não são? O que você precisa ou o que você não precisa? Você vai ter que fazer uma seleção agora também. Selecionar as suas ferramentas principais para você lutar. Vai ter que fazer uma separação também dessas ferramentas para aonde você quer chegar. Eu quero agora discriminar também. Tem ferramenta que precisa de usar no momento da crise, tem ferramentas que não. Então eu vou discriminar, fazer uma discriminação agora dessa ferramenta. E agora eu vou distinguir qual é a ferramenta apropriada para me usar em momentos de crise. E aí eu preciso de peneirar. O que é isso? Peneirar. Peneirar é tirar exatamente aquilo que está me atrapalhando para o meu crescimento e agora colocar só apenas as coisas certas em seu lugar certo para me chegar aonde eu quero chegar. Faça uma escolha inteligente. Na hora da crise, você tem que fazer uma escolha inteligente e separar os elementos válidos para você subir a uma montanha. Coloque os elementos dentro de uma mochila, aquele que você vai precisar para fazer uma escalada. E aí, exatamente agora, depois de aprender algumas coisas, vamos passar para o seguinte, e agora é a hora certa de crescer. O nosso momento de crise é como você estivesse agora selecionando objetos, colocando dentro de uma mochila para fazer uma escalada, subir a uma montanha. Para onde você está indo? Você está descendo ou você está subindo? O momento em que você está vivendo agora, você pretende subir ou pretende descer? Eu pretendo subir. E como que eu vou subir? Eu vou selecionar agora as minhas ferramentas ou as minhas coisas corretas, colocar ela dentro de uma mochila para mim começar a subir ou escalar uma montanha. E depois que você chegar lá em cima da montanha, você está no topo, você consegue ver a vida de uma forma diferente. Qual é a ferramenta que você está usando hoje para escalar esta montanha? Sua ferramenta que você escolheu ou que você está escolhendo, será que é a ferramenta correta? Pense nisso. Será que é a ferramenta correta para me chegar aonde eu quero chegar? Será que as amizades que eu estou hoje, que eu selecionei para mim poder viver esse momento, será que são amizade boa?
Será que são pessoas positivas, que têm uma palavra positiva, que é apenas um momento, que é apenas uma crise, que é apenas, e depois de tudo isso eu vou estar mais forte, que depois de tudo isso eu vou ter mais capacidade, que depois de tudo isso eu vou alcançar, em vez de eu viver agora em um patamar, eu vou estar em uma plataforma? Então precisamos fazer essa escolha em meio à crise. É muito difícil. Fazer esse momento é muito difícil, não. Paulo, em alguns momentos da mensagem, ele dizia, é na fraqueza que eu sou forte. Quando o homem vê que não tem mais capacidade, é a hora que ele vai agora pedir socorro. É a hora onde ele vai confiar em quem? Naquele que é maior do que ele. É a hora da crise é que você corre aos pés do Criador. É na hora da crise que você corre atrás de sair daquela situação em que você está vivendo. Então, para os meus queridos irmãos, evangélicos, crentes, que vivem hoje em uma situação crítica, está numa crise espiritual de entendimento baixo, pequeno, pensa nisso, faz uma mudança. Está vivendo uma crise no casamento? Será que há um momento que é preciso de acontecer uma separação para você viver? Faça isso. Será que é preciso que você se mude do estado que você está para outro estado? Pense nisso. Será que as amizades que você está vivendo hoje são as amizades verdadeiras para você mudar? Então, em meio à crise, precisa que você faça isto, por mais que seja doloroso, mas precisa apartar, precisa peneirar, precisa diminuir, precisa separar para você poder crescer e viver. Muitas das vezes, bater a cabeça na parede, parece até que chegou o final da sua história, que não tem porta para você passar, mas bater a cabeça na parede é o momento de acordar, é o momento de refletir sobre o que você está vivendo. Então, no momento da crise, é a hora de você transformar a crise em oportunidade para você viver. Segundo a filosofia de Platão, conhecimento às vezes torna palavra que usamos não para poder ajudar, mas sim para poder julgar. Segundo a filosofia de Platão, conhecimento às vezes se torna a palavra que usamos não para ajudar, mas sim para poder julgar, ou até mesmo maltratar pessoas. Então precisamos usar exatamente os elementos corretos em momentos de crise. Precisamos usar os elementos corretos em momento de crise. O seu conhecimento que você está usando hoje está correto nesse momento de crise? Não está? Então precisamos ter mais conhecimento. Não precisamos usar o nosso conhecimento com palavras para maltratar as pessoas ou para julgar as pessoas, mas devemos usar o nosso conhecimento com palavras corretas ou elementos corretos para poder ajudar as pessoas. Esse momento de pandemia, será que vai valer a pena você julgar as pessoas pelo que ele está vivendo? Ou você precisa parar, conhecer a situação que ele está vivendo para você poder ajudar? Como que eu posso ajudar alguém que está vivendo em um momento de crise? Primeiro passo é conhecer o ambiente que ele está vivendo ou o que ele está vivendo. Segundo passo não é julgar as pessoas por aparência, mas poder ter um conhecimento do que ele precisa. Em terceiro lugar, é você poder ouvir as pessoas e falar pouco. Como diz a palavra, seja sábio em ouvir e tardio em falar. Em quarto lugar, você precisa amar a si mesmo para poder amar as outras pessoas. Então, se você não ama você mesmo, você não vai conseguir amar outras pessoas. Em um momento de crise, se você não se ama, você vai maltratar as outras pessoas usando o seu conhecimento como flecha, usando o seu conhecimento como porrete para bater nas pessoas, usando o seu conhecimento como arma de instrumento que vai maltratar as pessoas e não usando como ferramenta para ajudar as pessoas. Então, usem
as suas armas e a sua ferramenta correta em um momento de crise. A melhor forma de você aprender em momento de crise é exatamente o contraste. Se você vê o contraste das cores, com certeza você vai ver e ter uma nova ideia. Se você está vivendo em um momento de solidão, em uma hora, em a hora de olhar para dentro, é a hora de olhar para dentro de você e começar a ver o futuro diferente. Pense nisso. Se você está vivendo agora esse momento de solidão, é a hora de você olhar para dentro de você e começar a ver um mundo diferente. Qual é o mundo que você quer viver amanhã? A melhor forma de você aprender em momento de crise é exatamente o contraste. Se você vê o contraste das cores, com certeza você vai ver, vai ter novas ideias. Qual é a cor que você está vendo hoje? Eu estou vendo tudo preto. Tudo para mim está escuro. Tudo para mim está negro. Você não consegue ver uma luz no fundo do túnel? Não, eu não consigo ver. Então, começa a pensar em novas ideias, que um novo mundo está surgindo agora. Esta é a hora de você olhar para dentro de você e começar a ver o futuro diferente. Qual é o futuro que você precisa ter? O que você está fazendo para ter esse gol final? Não tem mais solução, não tem mais saída. Você que pensa. A plataforma, ou melhor dizendo, o patamar que você está vivendo hoje, não é a plataforma que você terá amanhã. O mundo em que você está vivendo hoje não é o mundo que te espera amanhã. O que você está vivendo hoje é apenas crise. Transforma esta crise em oportunidade para você vencer. Nós pensamos às vezes e o valor das coisas quando perdemos, nós percebemos, às vezes, o valor das coisas que perdemos. Quando é que nós percebemos o valor das coisas que nós perdemos? De uma cidade quando mudamos, de um lado para outro, da vida quando confrontamos com a morte, que é o tempo nos coloca entre em quatro paredes, ou bater de novo a cabeça na parede. Quando é que nós vamos valorizar as coisas? É quando perdemos. Só valorizamos alguém quando perdemos, ou quando se muda de um estado para o outro. E quando é que nós vamos valorizar a vida? É quando confrontamos com a morte. E aí voltamos de novo, bater a cabeça na parede para quê? Para acordar para a realidade. Valorize hoje. Valorize hoje a quem você ama. Preciso você mudar de uma cidade para outra para poder entender a vida? Ou precisa a morte bater na sua porta para você confrontar ela e entender quanto você é valioso? Em um momento de crise, é exatamente um momento de oportunidade para que possamos vencer. Se eu reflito sobre a vida e através da reflexão vem muitas dores, se eu reflito sobre a vida e através dessa reflexão vem muitas dores, eu posso crescer e eu não reflito a vida, vai me colocar contra a parede. E as forças da natureza sempre chamam para colocar para cima. A força da natureza, sempre ela me chama para colocar para cima. Então, ela vai me colocar contra a parede para que eu possa gerar um estado de consciência, e continuar para meu caminho, ou voltar para meu caminho. A vida é exatamente nos coloca contra a parede. Por que essa situação está acontecendo hoje? Por que sempre a vida nos coloca contra a parede?
porque é exatamente o momento de nós refletir, é o momento de nós fazer escolha, é exatamente o momento de nós avançar, é exatamente o momento de você parar e agora começar a olhar para dentro de você. Quem você é hoje e quem você será amanhã. As nossas escolhas são muito importantes, então precisamos fazer escolha inteligente. A nossa escolha, ela pode nos levar a um caminho correto ou pode nos levar a um caminho tortuoso. O que você está escolhendo para viver hoje? O bem ou o mal? Como está sendo a tua escolha hoje? Com quem você está vivendo hoje? Com quem você quer estar amanhã? Como será teu futuro? Será semelhante ao teu presente? Ou você está preparando um futuro semelhante ao teu passado? O meu futuro não pertence a mim mesmo, mas o meu futuro pertence a Cristo. E o meu futuro amanhã é estar ao lado dele. Mas enquanto eu viver aqui nessa terra, eu quero lutar pelos meus objetivos. Eu quero sempre se tornar um vencedor. Por máximo que eu seja vencido pelo cansaço, por máximo que eu seja vencido pelas palavras malditas, por máximo que eu seja vencido pela negatividade, por máximo que eu seja vencido pelas lutas da vida, por máximo que eu seja vencido pela crise, mas eu vou dizer e bater continência, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Como vou transformar essas crises hoje em oportunidade? Crescendo mais e estudando mais, aprendendo mais, batendo a cabeça na parede, para eu poder refletir. Abrindo o coração, não o coração de carne, mas o coração que é a mente, para infiltrar palavras boas, palavras positivas e palavras de criação ao meu futuro amanhã. A frase mais correta que eu poderia dizer para você hoje seria: lute pelos seus objetivos, vença as dificuldades que você tem hoje, com certeza amanhã você será um campeão. Então, meus queridos, esta é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Como transformar as crises em oportunidade. Sabe como foi que aquele homem, eu não lembro o nome dele agora, um dos caras que hoje é um palestrante, que ele começou a vender água no sinal. Sabe como ele chegou lá? Exatamente pensando em um momento da crise dele, transformando em oportunidade. Um dos maiores hoje homens que podemos dizer da televisão, Silvio Santos. Como que ele chegou ao patamar que ele está hoje? Como que ele saiu do patamar que ele estava para chegar na plataforma que ele está hoje? Era um vendedor de caneta, um camelô. Mas ele chegou a uma plataforma muito gigante, a ponto de ser uma árvore, para poder produzir os seus frutos e através dos seus galhos alimentar várias vidas. Quantos empregados ou quantos funcionários hoje ele tem? E ele continua alimentando as pessoas através do seu conhecimento, através da sua sabedoria, a sua história, a sua vida. É exatamente um livro aberto para as pessoas verem. Então, amanhã eu quero ser uma árvore também plantada em Ribeiro, que produza bastante frutos, e esses frutos possam produzir mais semente, para que amanhã outras pessoas possam ser regadas pela água do Espírito Santo e ser transformado em grandes homens, em grandes mulheres, empresários, futuros, pessoas que tragam conhecimento bem e façam bem para a vida das pessoas. Não desista no meio da crise, mas transforme as crises em oportunidade para você vencer. Não desista agora, porque você desistir agora seria covardia. Se você voltar para trás agora, você é um soldado morto. Mas olhe para frente, em meio ao sangue derramando, em meio às lutas que estão vindo sobre a sua vida, em meio às flechas sendo atiradas sobre as suas costas, não se preocupa, você tem um escudo que está te guardando contra essas flechadas. Não vai morrer em meio a essa crise que você está passando, mas você aprenderá um pouco mais. E amanhã você será um livro aberto contando a história para as outras pessoas.
Transforme a crise hoje em oportunidade para a sua vida. O que você quer ser amanhã? Quem é você hoje? E o que você será amanhã? Então, esta é a mensagem que eu deixo para todos vocês hoje. Como transformar a crise em oportunidade. Espero que esta palavra possa ter alimentado um pouquinho da sua esperança. Porque o nosso intuito aqui é alimentar o seu coração, que é a sua mente. Abrir os seus olhos para que você possa ver a vida de uma forma diferente. Graça e paz a todos os abençoados. É assim que eu desejo a todos vocês. Esta é a minha saudação nesta tarde, neste dia, nesta noite, que esta mensagem te alcançar. Melhor dia, melhor noite para todos, e que todos que entenderam esta mensagem digam: Abba, Pai.